Olá, estudantes do 7º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre a história, os passos e o ritmo da ciranda. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete Paulo aqui com a gente. Oi, Paulo! Vamos juntos? Então vamos lá! Então os objetivos da nossa aula hoje. Conhecer a ciranda, sua expressão musical e os elementos que a compõem. Então nós vamos falar sobre a ciranda, né, que está tão aí presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, qual linguagem artística surgiu primeiro? A dança ou música? Pensa um pouquinho. Em que momento essas duas linguagens se integraram? Não sabemos ao certo, apenas podemos imaginar como essa história aconteceu. Sabe-se que há muito tempo criamos músicas e os modos de dançar. A integração entre essas duas linguagens acontece em muitas situações e em contextos, culturais diferentes. Quando a gente fala de dança e música, a gente pode falar ali desde a origem lá na arte primitiva, o homem primitivo. Ele precisava se comunicar, então antes de mesmo desenvolver a fala, ele estava ali, movendo o seu corpo, produzindo sons para se comunicar, para se aproximar da caça. Então a dança e a música já estavam presentes nesse contexto. A ciranda é um exemplo, pois compreende tanto a música quanto a dança. Ela é também parte do nosso patrimônio cultural. Originalmente, ela era cantada, tocada e dançada apenas por adultos. Imaginou? Sem ter a criança ali junto? Hoje a gente pensa numa ciranda, a gente já pensa na brincadeira de roda da criança. Mas antes, inicialmente, era apenas os adultos. Mas foi se tornando um elemento cada vez mais presente e emblemático no universo infantil, A criança, com certeza, quem aí nunca brincou de ciranda? Quem nunca brincou de cirandar? Então, se não brincou, brinca, que é muito legal, Todo mundo em roda, com as mãos dadas, dançando e cantando. Agora um trecho da canção da ciranda, da cirandeiro Benedito, o Dito das Laranjeiras, da cidade de Paraty. Então, vamos lá. Vem de um lugar chamado Flores, esta ciranda de tantas cores. Vem nos aliviar as dores, os maus olhados, os dissabores. O cirandeiro, cirandeiro, que faz a ciranda o tempo inteiro, só por folia, só por amor. Então é uma poesia, gente? Uma poesia que é cantada na ciranda, cantada e dançada. Então, um exemplo aqui de uma ciranda, do senhor Benedito, o Dito. Todas as participantes de uma ciranda podem ser chamados de cirandeiros, sejam eles dançarinos, músicos ou compositores. Seja aquele que criou a ciranda, a música da ciranda, seja aquele que está dançando, que está participando, seja aquele que está cantando. Todos são cirandeiros, são os participantes da ciranda. Os músicos geralmente tocam e cantam no centro da roda, onde se destaca o mestre cirandeiro, responsável por puxar a ciranda, ele que vai comandar a ciranda, as cantigas, improvisar versos e conduzir a música e a dança. Outra figura que pode compor a ciranda é o contramestre, que faz a condução rítmica do bumbo, do bumbo ou da zabumba, que vai estar ali batendo o tambor, conduzindo também essa ciranda, Vai ser o cirandeiro também, o contramestre. Ou na caixa. Se necessário, ele pode substituir o mestre. Quem está dançando na roda geralmente acompanha a música com o canto. Seja em toda a cantiga, seja nos refrões, estão ali presentes. Então tá dançando, tá cantando também, Por exemplo, o cirandeiro, ó, A pedra do seu anel brilha mais do que o sol, Vai cantando e vai dançando a ciranda de mãos dadas, girando ali na roda. Com a popularização da ciranda, como atração turística, as apresentações musicais extrapolaram as rodas de cirandas tradicionais e passaram a acontecer também em palcos e festivais, em união com dança ou apresentações musicais. Então a ciranda, ela extrapola ali a brincadeira e ela também ganha valor artístico, de apresentação artística, para o palco, festival, se apresentando as músicas de ciranda, as danças de ciranda. Então, de acordo com os conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu até agora sobre a ciranda. Tá preparado? Pensa um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, calma, mas pensa com carinho, já voltamos.
Conseguiram aí pensar sobre a ciranda? Não? Tudo bem, a gente vai junto retomar então esse assunto. Você conseguiu? Ótimo, então vamos juntos aqui, né? Então, de acordo com os conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu até agora sobre a ciranda. Então, vamos lá? A ciranda envolve a dança e a música, né? Está presente desde a infância, faz parte do patrimônio cultural. Todos que participam da ciranda são chamados de cirandeiros. O mestre cirandeiro puxa a música, dança e improvisa rimas. E a gente podia colocar aqui também, né, que antes, no seu início, que a ciranda era feita só por adultos. Depois que foi, né, trazer o universo da infância para a ciranda, mas no início era apenas os adultos. A ciranda é formada por um compasso, né, um quaternário, mas o que é isso? Né? O que é esse compasso? O compasso é uma unidade que utilizamos para organizar o tempo no qual a música se desenvolve, né? Então, cada compasso comporta um mesmo número de pulsações, né, de marcações. E, de maneira geral, essas pulsações são chamadas de tempos. Então, quando a gente tem, né, aqui ali na ilustração, a gente tem, né, a questão da pauta musical. Então, cada espaço, né, essas linhas que separam, né, ali na forma diagonal, são os compassos, né? E dentro desses compassos tem, né, o tempo de cada música, as notas musicais. Então, os tipos de compasso mais comum, né, e simples são o compasso binário, que tem 2 tempos. O primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco, né? Então, o primeiro tempo forte, o segundo já vai ser mais fraco, tá bom? O ternário, né, de 3 tempos. Então, o primeiro vai ser forte, né, a batida mais forte, o segundo e o terceiro mais fracos. E o quaternário, né, com 4 tempos, o primeiro forte, o segundo, o terceiro e o quarto tempos mais fracos, né? Então, vai ser sempre essa sequência. O binário, o primeiro é forte, o segundo é fraco. O ternário, a mesma coisa. O primeiro forte, o segundo e o terceiro fraco. O quaternário, primeiro forte, o segundo, o terceiro e o quarto fraco. Então, a sonoridade da ciranda é marcada pelo seu ritmo típico de 4 tempos, né? Então, a gente pode ver ali do ladinho esses tempos, executado com instrumentos de percussão. A gente vai ouvir um pouquinho de uma ciranda para vocês entenderem um pouquinho essa questão do tempo, né? Então, vamos prestar atenção, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou soltar aqui a próxima tela e vamos ouvir a nossa ciranda. Então, conseguiram perceber ali, né, o tempo ali, então tinha partes mais fortes, mais fracas, né, e a questão da música ali, ciranda embalando, né, a dança também. Então, já dá para trazer o imaginário das pessoas, né, cirandando, fazendo a ciranda ali acontecer. A partir dos conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu sobre o compasso, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o compasso, então agora é com vocês, tá bom? Vamos lá?
E aí, conseguiram pensar um pouquinho sobre o compasso, né? Então, o compasso, o que é o compasso? Vamos lá, então? Então, ó, o compasso é uma unidade que utilizamos para organizar o tempo no qual a música se desenvolve, né? Então, se a gente pegar uma partitura musical, né? Uma partitura convencional que tem as 5 linhas, né? E tem a separação, a gente vai ter essas unidades que é o compasso. Dentro dessas unidades vai ter ali os tempos, né, que serão organizados da música. Então a gente até falou, né, no tempo binário, ternário, quaternário, né, que são as marcações, né? Então, por exemplo, tempo forte, né, o segundo fraco. Então, organizando assim a música. Então, cada compasso comporta o mesmo número de pulsações. De uma maneira geral, essas pulsações são chamadas de tempo. Então, cada compasso vai ser organizado com esse tempo de forma igual, né? Então, vai ser sempre, por exemplo, a marcação aqui, ó. 1, 1. Então, fiz 1, 2, 3, né? Então, 1. Então, sempre vai ter a mesma, né, a quantidade ali no tempo da música. Então, os tipos de compasso mais comuns e simples são os passos binários, né, que tem 2 tempos, o ternário tem 3 tempos e o quaternário com 4 tempos, né? Então, esses tempos vão ser diferentes, né, como a gente falou ali das batidas, né? Aqui no binário, então, o primeiro vai ser forte, o segundo vai ser fraco, né? O ternário, né, então vai ter aqui 3 tempos, então, 1, né, forte, os outros fracos. E o quaternário com 4 tempos, um forte, os outros, né, 3 serão fracos. Então, assim a gente consegue separar o que é ternário, binário e quaternário. Então, nessa aula nós falamos sobre a ciranda. O que é a ciranda, né? A ciranda que está a união das pessoas em dançar em roda, né? A roda é muito importante na ciranda. O ato de dar as mãos, né, para dançar juntos. A ciranda, todos podem participar da ciranda. Então, seja criança, adulto, idoso, né? A ciranda é muito democrática, ela traz essa liberdade. Todos podem participar, né, e sair a hora que quiser da ciranda. E a ciranda compreende também tanto a dança como a música, né? Então, a música também faz parte da ciranda. Quem aí já cirandou, né? Então, quem faz parte da ciranda, seja que está tocando a música da ciranda, seja que está cantando a música da ciranda ou dançando, a gente chama do quê? Não ouvi? Cirandeiro, né? Inclusive tem a música, o cirandeiro, ó, né? O cirandeiro, ele faz parte da ciranda, pode estar dançando, pode estar tocando, pode estar cantando, todos são cirandeiros, todos podem cirandar, né? E a ciranda, que começa com o universo de adultos, ela também acaba agregando as crianças, e hoje a gente pensa, né, na ciranda, a gente pensa também no universo infantil, né? Então a gente viu algumas imagens aqui, né, da pauta, né, aqui musical, por exemplo, né? Então a gente está vendo aqui a questão dos compassos, a separação das notas musicais, né? Então a gente consegue também perceber a união da ciranda, né, o dançar em círculo, as pessoas de mão dadas dançando, né? E a gente trouxe também um trecho, né, de um grande cirandeiro, né, do Benedito, conhecido como Dito, né, que vem aqui trazendo através de uma poesia. Então a ciranda também é poesia, né, que o Dito, na ciranda dele, ele coloca aqui: vem de um lugar chamado Flores, esta ciranda de tantas cores, vem nos aliviar as dores, os maus olhados, os dissabores. O cirandeiro, cirandeiro, que faz ciranda o tempo inteiro, só por folia, só por amor. Então, só lendo aqui os versos, sem cantar a ciranda dele, a gente já fica imaginando, né, esse colorido da ciranda, esse brincar, essa música, né? Então, a ciranda, ela brinca com o nosso imaginário, com a nossa energia, e é muito legal cirandar. Então, olha só, né? Então, seja criança, seja adulto, seja idoso, a gente tem mais que cirandar, né? Brincar de ciranda. Lembrando que a ciranda também é dança, é música, né? Está tudo envolvido.
Espero que vocês tenham aproveitado muito e lembrando, né, pesquisem mais, pesquisem músicas de ciranda, pesquisem as danças, façam os passos, né? E existe essa variação também dos passos da ciranda. Pesquisem, dancem ciranda, pratiquem ciranda, né? Que é muito legal, traz uma energia muito legal de troca de energia, o brincar. Porque brincar, gente, não tem idade, todos podemos brincar e brincar muito, né? Então, nossa tela azul do Aula Paraná. Nessa aula nós falamos sobre a ciranda, né? Sobre brincar, sobre a questão da música da ciranda, a dança da ciranda, sobre os cirandeiros. Quem são os cirandeiros? Quem está na ciranda envolvido, né? Quem canta, quem dança, quem está ali tocando os instrumentos musicais. Todos são cirandeiros, todos podem cirandar. Tem o mestre cirandeiro que puxa a ciranda também, né? Então todos unidos ali, cirandando, brincando, né? Então uma grande festa, né, popular, né? Todos podem brincar. E pode brincar aonde de ciranda? Na rua, na praça, no litoral, nas festas, no teatro, né? Não tem espaço, todos os espaços são espaços da ciranda. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula, espero que tenham entendido um pouquinho do compasso, né? Da questão musical também da ciranda, que é muito importante, inclusive com artistas, né, famosos, reconhecidos, como cirandeiros aí, né? Então pesquise mais e um abraço grande no coração de vocês, beijo e até a próxima aula. Tchau!